Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos no Tô na Feira, o podcast que é possível graças ao projeto que transformou a feira em um ponto de cultura. É um projeto especial pelo MINC, intermediado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Gustavo Vargas e comigo tem aqui Alvira Pel com vocês. Uma boa noite a todos. Hoje é um dia especial para mim, especialmente porque eu tenho aqui conosco hoje, amigo, um cara da cultura, um cara da gastronomia, um gestor, um grande amigo e que esse ano, quando nós completamos, esse ano de 2024 que passou, 2025 que passou, quando completávamos 100 anos, nós tivemos a oportunidade de trazê-lo para dentro do nosso convívio aqui e hoje nós temos a oportunidade de conhecer quem é o Vitor Mello. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui no Tô na Feira. Gustavo, Dona Alvira, é uma satisfação poder aqui conversar sobre a minha trajetória, a minha jornada, conversar sobre SESC, conversar sobre tudo que faz a gente crescer e desenvolver a nossa cidade. Que legal. Bom, desculpa. Não, pode continuar. Então, só para aproveitar esse ensejo, o nosso convidado foi apresentado e ele tem um vasto currículo. Então, Vitor dos Santos de Mello Júnior, ele é graduado em Tecnologia e Processamento de Dados, ele tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, 31 anos dedicados ao Senac MS, 12 anos na liderança do Senac. Desculpa, quando você se aproxima, eu penso que você vai... Não? Então, eu vou continuar de onde parei? 12 anos na liderança do Senac de MS e atual diretor regional do SESC de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos e eu quero que o senhor fique bastante à vontade para opinar, falar o que o senhor pensa e vamos começar através da sua infância. O que o senhor acha? Podemos começar falando da infância. O senhor é assim, tem toda a sua formação de infância, onde começou a tua vida, até o senhor chegar na sua formação, como é que foi a tua jornada? Bom, primeiro falar um detalhe importante, né, da minha família. Por parte de mãe, eu sou parente do José Antônio Pereira, o fundador de Campo Grande. Sou a quinta geração do José Antônio Pereira. Então isso me deixa muito orgulhoso, né, de ser um campograndense nato, fazer parte da família de alguém tão importante que fundou a nossa cidade. E dito isso, a minha infância toda e adolescência, até parte da juventude, foi ali no bairro Monte Líbano, né? Entre ali Monte Líbano e São Bento, muito próximo ali do Córrego Prosa. Tudo aqui em Campo Grande? Tudo aqui em Campo Grande, então sou campograndense, nascido aqui. E cresci com uma infância muito saudável, aquela infância que ainda não tinha muita tecnologia, molecada jogando bola na rua, fechava a rua, não passava tanto carro, e a gente ia para a pracinha que tem ali no São Bento jogar bola, andava de bicicleta à vontade. Então, assim, aquela vivência de bairro que... Cidade interiorana. Cidade interiorana, onde a violência era muito baixa, então os pais podiam deixar os filhos mais à vontade e a gente... Cresceu com a cidade. Cresci com a cidade e a gente inventava todos os tipos de diversão possível, evidentemente porque naquela época não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Então foi realmente muito bem vivida essa etapa, com todas as brincadeiras e todas as possibilidades que a gente tinha de exercer aquela amizade dos amigos do bairro, que estavam sempre juntos. A gente estudava, mas tinha os momentos que a gente estava sempre junto ali para fazer alguma coisa. Esse contexto de Campo Grande como uma capital com cara de interior, né? Que, aliás, a Alvira já disse em programa anterior que vocês podem, inclusive, acessar no YouTube, no canal da Feira Central, os episódios anteriores do Tô na Feira. A Alvira havia dito em um episódio anterior que Campo Grande é essa capital mesmo, com um clima de interior, é um privilégio nosso, né? Sem dúvida. Você tinha irmãos, é de uma família grande ou era o Vitor... filho único ali, abençoado? A família, até a geração dos meus pais, eram famílias enormes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 28 tios. Nossa. 14 por parte de mãe, 14 por parte de pai. Então a gente, em algum lugar da cidade, a gente vai encontrar um parente de Vitor Mello. Com certeza tem parentes aí Vitor, por você todo sabia lado. que eu sou Mello? Não sabia. Alvira Apio Soares de Mello, acho que eu sou seu parente em algum momento. Já que a família é grande, então pode ser que sim. Mas aí o meu pai e minha mãe decidiram ter só 2 filhos. Então tenho eu e a minha irmã, Márcia, somos um casal de filhos. Mas como nesse contexto que surgiu o interesse
pelo âmbito educacional, pelo esse caminho de trabalhar com educação, esse caminho, ele surgiu de algum lugar específico? Teve algum professor ou professora que te inspirou? Algum contexto? Algum familiar? Essa pergunta é interessante porque, assim, muito pouca coisa da minha vida aconteceu de forma muito planejada, né? Parece estranho falar isso, mas, assim, eu não me imaginava trabalhando no Senac e depois no Sesc. Eu fiz vestibular para engenharia elétrica, né, e não passei nesse vestibular na Universidade Federal. Comecei a trabalhar e a oportunidade que apareceu do Senac não foi imediatamente por conta da educação, foi por conta de uma oportunidade de emprego que eu buscava e uma oportunidade de emprego que apareceu naquele momento. Então comecei essa carreira toda que hoje tem um legado muito focado em educação, mas eu comecei no atendimento ao cliente de uma unidade especializada do Senac em informática. Porque em 1992, eu tinha 19 anos, surgia em Campo Grande, talvez até no Brasil, os cursos de informática, porque até então era máquina de datilografia, aquela coisa mais manual. E aí no finalzinho da década de 80 e começo da década de 90, começou aqueles cursos de informática que chamou muita atenção, todo mundo queria fazer curso de informática. Verdade, era uma febre, né? Era uma febre e o Senac abriu uma unidade especializada de informática que, olha que coincidência, ficava ali nos fundos da antiga Feira Central, na Abrão Júlio Rai. Funcionava ali? Funcionava meio quarteirão ali da Abrão Júlio Rai. Inclusive eu ia na feira frequentemente, porque no meu intervalo, que eu trabalhava tarde e noite, eu ia até a Feira Central para poder me alimentar, enfim. Então, todo esse legado de educação, e agora no SESC com esses outros programas de cultura, lazer, assistência, ele nasceu desse momento, né? E aí a trajetória foi sendo lançada para o legado da educação. Então foi o Senac que te trouxe para o mercado e ali você permaneceu e se desenvolveu dentro da casa. Você é um fruto da casa, o crescimento da própria casa. Exatamente. Então eu tenho uma trajetória, na verdade dentro do sistema comércio, para a gente poder falar de SESC e Senac, que são duas instituições que pertencem... Muito próximas uma da outra, muito integradas. A gente pertence ao mesmo sistema, né? O segmento do comércio. Então eu tenho essa trajetória toda que o Gustavo já anunciou, de 33 anos, somando as duas coisas, focado nessa missão de fazer uma jornada profissional de crescimento. Então, como eu falei anteriormente, eu nunca planejei ser diretor regional do Senac, isso não foi uma coisa que eu planejei, mas o que eu sempre tive em mente foi, eu preciso entregar mais do que o que é me pedido. Isso foi uma meta de vida que eu estabeleci desde o começo, que possivelmente me ajudou a impulsionar na carreira. Então, eu sempre tive esse objetivo, eu vou entregar mais do que o que é me pedido. Foi nesse sentido de proatividade que o senhor buscou então o MBA em gestão empresarial? Exatamente, exatamente. Como eu disse, eu não tinha passado no vestibular de engenharia elétrica. Depois, com o advento da informática, eu me interessei muito pela área de informática, eu me desenvolvi profissionalmente na área de informática e vinha fazer o curso de nível superior depois, né, com a formação de nível superior. E quando eu concluí o curso de nível superior na área de tecnologia, eu entendia que eu já queria alguma coisa também voltada para gestão. Então, era tecnologia, mas também era gestão. Já queria trabalhar alguma coisa ali de processos, de gestão de pessoas, enfim. E foi quando um colega que fazia MBA falou, olha, por que você não aproveita a oportunidade de fazer o MBA? E na hora eu não pensei duas vezes e já me ingressei no curso justamente para cumprir essa diretriz comigo mesmo de sempre estar buscando algo a mais do que aquilo que é o Vitor 33 anos de Senac, e o Vitor pessoa, família, casado, tem filhos. Quem é o Vitor instituição familiar? Eu sou uma pessoa que gosto muito do ambiente familiar, envolvendo inclusive amigos, né? Então colocando os amigos todos nesse ambiente. Cresci durante toda a minha juventude, até depois de casado, cultivando as minhas amizades, que eu dou muito valor, e a família. Eu tenho 20 anos de casado, 21 anos de casado, fiz agora dia 15 de janeiro. Comemorar, hein?
comemoramos Parabéns bastante. aí. Inclusive. Não tivemos filhos, mas a gente tem muitos sobrinhos Muitos filhos, e muitos sobrinhas. filhos. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que mora com a gente, que ela está fazendo Universidade Federal, na Engenharia de Produção. Então, gente que não teve filhos, agora a gente está tendo uma filha de 18 anos, né, para curtir. Mas a gente sempre está com esse relacionamento familiar, levando os sobrinhos para tudo quanto é lugar. A gente viaja muito com os sobrinhos, então, assim, é algo que eu dou muito valor e é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu já te fiz uma pergunta, mas ele não quer falar, e eu vou cutucar de novo. Ele trabalhava na gastronomia, educação e gastronomia. Foi ali que eu conheci um homem mais sério, mais fechadinho. E agora ele está na cultura. A cultura é alegre, jovial. E aí? Aí eu perguntei, aonde fica o coração? Na cultura ou na gastronomia? Ele falou, nos dois. Eu tenho uma menção que não existe dois amores, é um só, né? E aí, vamos dividir isso? Mas na verdade, olhando para SESC e SENAC, né, as pessoas me perguntam isso muito. Agora que você está no SESC, fiz um ano de SESC agora recentemente, qual você prefere? E, na verdade, a resposta ela não é em cima do muro, é uma resposta muito clara, dizendo que as duas instituições têm um papel fundamental de transformação de vidas e seria muito injusto se eu dissesse que um é mais importante do que o outro. Né? Então, o SENAC, que tem na sua missão a qualificação profissional, é uma transformação de vida por meio de uma profissão, de uma melhoria de remuneração, de uma carreira de empreendedor, enfim, daquilo que a pessoa resolver fazer na vida. Então é uma oportunidade que ele dá. E o SESC, que abre esse leque em 5 programas, né, além da educação, traz o lazer, a assistência, a cultura e a saúde, tudo isso em prol do bem-estar e da qualidade de vida por meio da transformação social. Então não tem como eu preferir ou o SESC ou o SENAC, que são duas instituições eu vou entregar ele, tá? Eu vou maravilhosas. entregar ele. Posso? Claro que pode. Eu vou entregar. Eu vou continuar aqui na provocação pelo seguinte. Lógico que ele não vai dizer pra gente aonde ele se identificou melhor, porque ele tem que valorizar, porque as casas são próximas, e aí alguém pode ficar, poxa, mas ele não quis ficar aqui, preferiu lá, então vamos respeitar esse momento, mas eu vou contar o lado que eu conheci. Conta pra gente. Tá. Aquele homem fechado, reservado, eu bati inúmeros anos a fios para trazer para dentro, porque eu penso que existem várias formas de culturas populares. Existem as formas mais agressivas, as mais reservadas, e essa aqui é uma expressão antiga da cultura, de forma miscigenada, orientais, gaúchos, nordestinos, alemoa como eu. Temos de tudo, De né? tudo. E eu não conseguia ter essa sensibilidade e ele teve, ele veio com a gente. Então eu diria aí para vocês que estão em casa, escutaram ele, ficaram felizes, não fica não. Ele está melhor da cultura. Agora eu tenho uma pergunta assim um pouco mais, aproveitando esse gancho que a Alvira fez da sua vida pessoal, existe um costume muito grande quando a gente estuda gestão empresarial, porque eu também faço consultorias nesse sentido, que é esse paralelo que se faz da gestão profissional e da gestão pessoal, como nós administradores de nossa empresa, nós, família. O senhor tem 21 anos de casado. 21 anos de 21 casado. anos de casado e tem esses trilhões de anos, né, 30 anos aí gerindo, e essa experiência em gestão empresarial, que é a sua especialização, antes de tudo, quais foram as histórias que impactaram nesse processo e esse paralelo, porque existem histórias da vida pessoal, existem histórias da vida profissional que ensinam mais gestão. E a dúvida aí que eu fiz todo esse preâmbulo para perguntar é, o que o senhor aprendeu mais sobre gestão e onde foi mais o aprendizado? No casamento ou nas empresas? Eu acho que é interessante esse paralelo que você sugeriu, eu acho que ele existe realmente. Eu acho que o casamento, lógico, ele vive de amor, né, e de união entre as pessoas, mas existem algumas questões importantes no casamento que a gente pode traçar um paralelo com a gestão na vida profissional. Por exemplo, a gente pode citar aqui a questão dos feedbacks, né, que você tem que fazer isso durante o seu trabalho, porque senão a relação não avança. Mas o casamento a gente fala o quê? Que você precisa conversar, que você tem que estar sempre atento
as necessidades um do outro, abrir mão tanto uma parte quanto a outra. Então isso tudo são práticas que a gente precisa ter na vida pessoal, no casamento, para que o relacionamento seja duradouro, e nas empresas também, né? Se a gente não dá o feedback, se a gente não faz os momentos de conversa, se a gente não cultiva aquela relação de forma apropriada, é uma relação que tende a não dar certo e tem efeitos dentro da gestão das empresas. Até porque o casamento é uma sociedade, né? O casamento é uma sociedade, você precisa entender quais são as características. Eu preciso entender as características da minha esposa entender as minhas características, e como eu falei, o principal é saber que momento eu preciso abrir mão, que momento ela precisa abrir mão, porque o casamento ele vive de muito amor, muita união, mas também de entendimento e de renúncias, que não são coisas ruins. Existem as renúncias para que aquilo que tem que ser duradouro prevaleça, né? Então eu acho que tem esse paralelo e a gente pode trazer isso para as empresas da mesma forma em relação ao contexto de gestão de pessoas, que é tão importante a gente manter um clima organizacional saudável. Maravilha. E logo eu vou perguntar para o senhor, uma possibilidade, vamos supor que o senhor escreva um livro de contos de memórias, suas crônicas de memórias pessoais ou de memórias profissionais. Se o senhor fosse escolher quais histórias mais te impactaram ou te ensinaram sobre gestão, seja na vida pessoal ou na vida profissional, que o senhor compartilharia no livro desse, qual história seria? Mas antes disso eu quero pedir um break, porque agora a gente vai apresentar para vocês as redes sociais da Feira Central. Você já conhece a nossa Feira Central, mas você já conhece as nossas redes sociais? E nas nossas redes você fica por dentro de tudo que rola na feira. É conteúdo todo dia feito com carinho para você. Então segue a feira, ative o sininho e venha viver essa experiência com a gente. Sejam bem-vindos novamente. A gente vai continuar aqui nossa conversa com o Vitor. E, como nós já havíamos dito anteriormente, a gente quer perguntar para ele agora quais foram as histórias que nesse processo, seja na vida pessoal, na gestão do casamento, ou seja nas gestões do sistema comércio, todos que são feitos, quais são as histórias ou a história que mais te impactou, que mais te impactaram, que realmente fizeram sentido para você aprender lições que são importantes nesse processo? Bom, tem uma coisa importante na minha trajetória profissional e que eu trago para as questões pessoais, que é a responsabilidade que nós temos enquanto gestores de instituições tão grandes quanto SESC e SENAC, a responsabilidade que nós temos, porque nós temos em mão recursos importantes a serem empregados de forma muito sábia. E então está nas nossas mãos decisões importantes que a gente tem que tomar que vão impactar a vida das pessoas. E quando eu tomei consciência plena disso, tudo mudou. Todas as decisões que eu tomo, ou de forma solitária, ou com a minha equipe, a maior parte com a minha equipe, eu observo o quanto elas impactam a vida das pessoas. Quando a gente faz um fechamento de turma, eu ainda trabalhava no SENAC nessa ocasião, e você vai fazer uma entrega de certificado ou entrega de diploma, no caso de curso técnico. Você percebe a felicidade daquelas pessoas de ter uma nova oportunidade na vida por terem feito um curso numa instituição como o SENAC, no caso do exemplo que eu estou dando. Então, a gente faz a conexão do quanto o nosso trabalho e as nossas decisões impactam positivamente, na maioria das vezes, a vida das pessoas. Isso muda tudo, isso muda a forma como a gente lida com os colaboradores, como nós incentivamos eles a trabalhar em prol das pessoas, removendo barreiras, removendo obstáculos, fazendo com que aquilo chegue no objetivo final. Então isso é algo extremamente marcante. No caso do SESC, nós temos um projeto, temos inúmeros projetos, mas nós temos um bastante interessante, que é a Escola de Cultura do SESC Lajeado, que ele é situado numa região de vulnerabilidade da cidade, né, que é a região ali do Lajeado e o entorno, no qual nós podemos proporcionar a aproximadamente 800 adolescentes 800? que moram ali por perto, É muita gente. a possibilidade de visualizar um outro caminho de vida
né, através da música, da dança e das artes digitais que aquela unidade proporciona. Então, quando você vê que alunos dessa unidade do SESC têm a oportunidade de se apresentar fora do estado, e alguns deles já se apresentaram fora do país, ali na Argentina, e a gente vê o brilho nos olhos desses jovens, é algo que transforma a gente enquanto pessoa. A gente quer fazer mais, quer usar melhor os recursos, quer se dedicar mais à missão dessas instituições. Então, são mudanças de pensamento causados pelo impacto que a gente pode causar na vida das pessoas. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu fiquei empatado com o que você falou. Essas aulas, essa escola no Lajeado, o aluno, o morador da região tem acesso contínuo? Ou como é que funciona isso? É exatamente para ele esta ação do SESC. Tá, e quem mora no Lajeado está nos ouvindo, então ele faz o quê? Ele procura uma escola, diz assim, o ano que vem eu vou ter acesso. Pode é legal procurar. você colocar isso, porque eu acho que isso vem ao encontro daqueles que de forma responsável gestam produtos e serviços públicos. Isso deveria ser um legado. Então eu acho que a gente precisa exaltar essa colocação. E o grande, hoje se fala tanto em comunicação, você falou que você é o comunicador, como é que a gente rompe as bolhas para chegar no lugar certo, a informação correta? Com certeza. Porque às vezes a gente lança um produto ou fala de alguma coisa, 2 dias depois se pergunta, as pessoas falam, não lembro, não vi. Tchau. Então, assim, levar para aquelas famílias que têm os seus filhos ali na região, como eles que ainda não tiveram essa oportunidade, como que eles sabem? Como que eles chegam? Isso eu acho que é um gargalo que eu fico me perguntando, eu fico muito impactado com esse seu depoimento. E é um projeto, podemos ter a oportunidade de apresentar ele aqui no podcast e levar vocês até lá também para conhecer, mas a Orquestra Jovem do SESC de Mato Grosso do Sul, ela é composta daqueles alunos que estão na unidade SESC Lajeado. Vamos abrir aí um convite já, não planejamos, posso? Vamos abrir um convite para que essa orquestra participe conosco. Agora nós vamos ter um grande evento aí, ó. Será um prazer. Trazer os meninos para cá para contar que é um produto SESC. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para ele, mas eu já queria fazer uma provocação. Feira Central, ela está situada onde? Certo? Então já chama a Feira Central. E nós queremos dizer aqui que nesse momento, quem está nos ouvindo, outros produtores, outros sistemas que tenham produtos e serviços desse legado, isso é sincronia de oportunidades. Vocês formam um aluno e nós temos o palco para ele vir se apresentar. Então eu acho que essa troca de experiência, isso que é importante. Eu vou fazer uma menção aqui, eu nem sei se posso, mas tem grandes cantores nacionais que nasceram em Mato Grosso do Sul, que são aqui dos municípios vizinhos, de Araguari, então você já em casa já está descobrindo, que começaram na Feira Central, que cantaram nesse palco e que hoje nós não conseguimos nem trazê-los porque não cabem no nosso bolso. Então, assim, veja como nós temos aqui um espaço que pode modificar o conceito de um jovem. Inúmeros artistas pedem para lançar produtos e se apresentar aqui. Então, está estendido aí o nosso convite. E já está aceito. A Feira Central para nós é algo de extrema importância, né? É um local de Campo Grande que a gente tem muita admiração pelo legado, por toda a história. E será um prazer trazer a Orquestra Jovem do SESC, um corpo de dança do balé do SESC Lajeado, que pode ser apresentado. Esse corpo de balé se apresentou na Argentina e foi premiado na Argentina. Uau! Com alunos que moram, não todos eles, mas a grande maioria deles no Lajeado e região do Lajeado. Então, esse projeto é muito importante porque ele atua no contraturno escolar. Então, do lado dessa unidade tem uma escola estadual, então não é obrigatório que os alunos estejam nesta escola, mas eles frequentam a escola no período e o SESC Lajeado, a Escola de Cultura, no outro período. Então, eles estão ali aprendendo através da arte, né, da música, da dança e das artes digitais, novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades. Temos alunos dessa unidade aprovados na Universidade Federal, em curso de música, em outras universidades. Então, assim, é uma escola
que a princípio trabalha a musicalidade, a dança, mas ela ensina a cidadania para que esse jovem tenha novas oportunidades. E não somente no âmbito da música, porque como a Alvira falou, essa questão de chegar a informação nas pessoas e a dificuldade de retenção, ela está altamente ligada com toda essa segmentação que se faz pelo uso da tecnologia. No caso, essa tensão de entidade versus estímulos faz com que a gente perca esse foco, essa concentração, e a música, as artes é comprovado que serve naturalmente como um criador de sinapses, de conexões, para que a pessoa consiga raciocinar e inclusive passar em outras faculdades, em outras questões. E fica aqui já um elogio, um complemento, né, em relação a isso, porque essa visão que o senhor demonstrou através dessa visão humanizada, quando o senhor falou da entrega dos certificados, diplomas, como isso impactou o senhor, realmente é algo que é totalmente coerente com essa mudança justamente da visão da gestão empresarial. Se eu tivesse que convidar ele para sair hoje à noite, aonde que você escolheria, o que você gostaria de sair do seu trabalho, esquece lá o SESC e o SENAC, e vamos para uma oportunidade de lazer cultural. Qual seria a sua escolha pessoal? Além da Feira Central? Não, eu quero trazer ele todos os dias para cá. Se fosse uma Não coisa, tá justo. para dizer o senhor viajou, e aí o senhor de repente pensou assim, eu sinto saudade disso. O que realmente é o elemento que te conecta cultural, gastronômico, que te conecta com o fato de ser sul-mato-grossense? Olha, tem muitos pontos de conexão. Na questão da música e da cultura, eu sou muito eclético. Então, eu tenho uma criação toda advinda das raízes sul-mato-grossenses. Então, meu pai, minha mãe vieram ali do chamamé, da polca paraguaia, dessa música mais regional, com pratos típicos regionais também, né? Então, eu venho dessa cultura e adoro a cultura local. Sempre que possível, eu estou sempre prestigiando. Claro que você vai se desenvolvendo, vai conhecendo novas oportunidades. Então, musicalmente, eu comecei a gostar desde a minha juventude de outros estilos. Gosto de jazz, eu gosto de música clássica, eu gosto de MPB, eu gosto de diversos estilos e ouço. A minha playlist no carro, ela é muito diversificada, inclusive com música regional. Não deixei de gostar. E qual prato típico que mais te encanta? O prato típico que eu gosto é um prato típico sul-mato-grossense. Não é sul-mato-grossense, mas ele é um prato que regionalmente faz muito sentido. Eu gosto muito da nossa carne muito bem preparada, que é o nosso famoso churrasco. Eu gosto de uma vaca atolada, esse tipo de comida, né, que é uma comida mais regional. Mas aí você vai falar, mas e você viaja muito, você não já teve oportunidade de degustar outros pratos e gosta? Também gosto muito da comida italiana, que daí já vem por parte da minha esposa, família italiana, família portuguesa. Muita massa, né? Então, se faz um bom bacalhau lá também na família dela, porque a mãe dela tem essa habilidade. Então, eu tenho essa vivência enquanto jovem, mas eu também despertei para vários outros gostos. Gosto de tomar um bom vinho, né? Porque a gente vai ficando mais maduro, a gente vai escolhendo essas coisas que a gente pode fazer com mais prazer. Tenho uma curiosidade como promotora de cultura. Quantos anos você ficou no SENAC gastronômico? No SENAC como um todo, né? Porque o SENAC não é só a gastronomia, o SENAC tem... Mas quantos anos você ficou? Fiquei 32 anos no SENAC. Agora você está 1 ano na cultura. 1 ano no SESC. No SESC Cultural, que é mais também cultura do que educação, quase, né? Na verdade, são 5 programas iguais. Iguais? Iguais. Eu tenho a mas cultura... os outros não destacam, os outros não têm a cultura inerente. Eu tenho a cultura, mas eu tenho, por exemplo, a educação. Nós temos 3 escolas grandes no estado, né? A escola do SESC Horto, a escola de ensino médio aqui no centro e em Três Lagoas, uma escola de educação regular. Temos área de saúde, temos 3 clínicas odontológicas, 2 em Campo Grande e todos estão dentro do seu guarda-chuva. São 5 programas que a gente atua. A cultura é um dos programas. Nas outras unidades SENAC, por exemplo, nós não falamos de cultura, né? Falamos de outras linguagens, né? Qualificação profissional. Qualificação profissional. Isso. Qual é o seu desafio para os próximos 3 anos nessas áreas que você já olhou, já fez o seu mapa
e já fez seu alcance e memorizou de desafios que a sua região, o seu estado, são carentes e que você gostaria de entregar? O nosso desafio, Como líder. o nosso desafio principal no SESC é levar o SESC para mais pessoas. Então, a gente faz a gestão dos recursos dessa instituição e a nossa missão é olhar para o estado todo de Mato Grosso do Sul, para os 5 programas que o SESC atua e entender de que forma a gente pode ampliar a nossa oferta, o nosso portfólio de ações. Então, olhando para Dourados, lá nós já temos uma unidade. Eu atuo com alguns programas, não com todos. Então, eu vou fazer uma pesquisa e vou identificar nessa região qual é a demanda que a sociedade tem por um novo produto ou por uma nova ação do SESC naquela região. Então, o nosso principal desafio é levar o SESC para mais pessoas. Tanto é que a gente tem um projeto para esse ano, que é a interiorização das ações do SESC. Nós temos uma visão que a gente pretende atingi-la esse ano, que é levar ações do SESC para todos os municípios com mais de 10 mil habitantes. Uau! Isso dá mais da metade dos 79 municípios do estado. E para quem não tem unidade fixa em todos esses municípios, significa fazer muita parceria, significa contar muito com o poder público e com demais instituições. Mas a gente quer muito que as pessoas conheçam mais o SESC, que elas conheçam a atuação do SESC e que elas consigam vivenciar pelo menos alguns dos programas do SESC. Então esse é o nosso principal desafio para esse ano e para os próximos. A população se apropria desse programa. Quando nós vamos para o Senac que nós citamos, você citou antes o restaurante que atende ao comerciário. Como que a população comum se apropria e pode dizer eu faço parte, eu posso me inserir num programa desse sim? É muito interessante essa pergunta, porque o slogan do SESC nacionalmente é "A vida acontece com o SESC". Uau, a vida acontece com o SESC, então é para todos, né? Para todos. Você faz parte do programa do SESC? Eu já fiz parte, usei o sistema odontológico, usei a academia no centro, usei várias coisas, mas enquanto trabalhava como comerciário, né? É só para comerciário? Não é só para comerciário, é principalmente para o comerciário, mas não é restrito ao comerciário. Então, academia do SESC, o comerciário ele tem acesso com preço muito diferenciado, mas quem não é comerciário tem acesso com preço normal de mercado, às vezes até um pouquinho mais baixo. Restaurante do SESC, quem é comerciário tem um acesso a uma comida muito nutritiva por um preço muito acessível. Quem não é comerciário vai ter acesso também por um preço mais ou menos de mercado. Então, quando a gente fala vida acontece com o SESC, nós tivemos um exemplo aqui, ele já falando quais foram os pontos da vida dele que já tocou no SESC e que ainda vão tocar. Uma hora ele vai lá no Teatro Prosa assistir uma peça e, de novo, o SESC vai tocar. Em 2010, 2008, 2010, nós fizemos uma caravana técnica para conhecer uma feira de São Cristóvão. E nós ficamos hospedados no hotel ali em Copacabana. SESC Copacabana, provavelmente. SESC Copacabana. E aí, isso é uma ala turismo? Isso faz parte de um dos programas do SESC. Tem um programa do SESC que chama Lazer. Ali dentro e é focado num público-alvo? Dentro do programa Lazer, a gente tem várias atividades. Por exemplo, as atividades esportivas e a atividade de hotelaria. Mas aí alguém vai perguntar, mas o que hotel tem a ver com o SESC que quer fazer o bem-estar do comerciário? É porque o comerciário que trabalha dia a dia no comércio, uma hora vai sair de férias. E ele precisa ter um destino acessível e de qualidade. Então o SESC ele tem uma rede hoteleira no Brasil inteiro, inclusive em Mato Grosso do Sul, o SESC Hotel Bonito, que oferece ao comerciário um acesso muito facilitado para que ele tenha. Quando nós falamos de comerciário, nós estamos falando de uma população com carteira assinada em alguma empresa. Que trabalha numa empresa, que tipo de empresa? Não é indústria. Que pertence ao comércio de bens, serviços e turismo. E cônjuges, né? Que eu era cônjuge. Então, e aí tem todos os dependentes. Se a associação aqui é turística, o associado que trabalha com a finalidade do CNPJ que desenvolve o turismo tem acesso? Tem acesso.
Precisamos trazer uma plataforma do Sesc aqui e botar o certo na descrição. Eu acho que o Sesc já esteve aqui com a nossa equipe corporativa Mas- fazendo as credenciais. Talvez esteja faltando tirar a timidez para dizer você pode fazer parte. A gente, Né? nós somos caça-comerciários. Nós queremos encontrar comerciários que não tenham credencial, que a credencial é como se fosse um cadastro. E queremos fazer... Prometo a você fazer uma linguagem nossa de acessibilidade aos que nos cercam, para que eles saibam o que eles podem. Vocês que estão em casa, vocês estão acabando de presenciar aqui o acordo entre pessoas que coordenam todo esse movimento. Então é um momento muito bonito. E se você está aqui assistindo a gente, trabalha também aqui na feira, então já fique ciente, né, que daqui a pouco também você vai ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de possibilidade de acesso a serviços por um valor muito mais acessível para você, para os seus cônjuges. Conta de ficar quieto. Isso é Quero maravilhoso. fazer uma pergunta para quem está lá. Ó, Se você tiver dúvida, entre nas nossas páginas, nos provoque e a gente devolve para o Vitor. Pode ser? Pode ser, já está combinado. E o dia que a gente vai vir aqui na feira com o Sesc pode ser o mesmo dia que a orquestra vai se apresentar ao público. olha aí. Uau! Olha aí, galera. Os nossos seguidores, o nosso povo que nos segue, formate a sua pergunta, ligue, mande o WhatsApp, e-mail, da forma que você se sentir bem. E faça a sua pergunta. Nós traremos ela aqui de volta e o nosso interesse é ter o Sesc cada dia mais presente aqui na Feira Central. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero, assim, agradecer imensamente, né, imensamente o carinho, a disposição com que você veio hoje, nos presenteou, né, além de tudo, com a sua companhia, porque vocês podem estar aí do outro lado, não podem, às vezes, sentir, né, mas a paz, a segurança, a calma e aquela coisa boa que esse ser humano aqui trouxe aqui pra gente é inestimável, e a gente está aqui, antes de tudo, para agradecer o ser humano, né, o homem, Vitor dos Santos, e inconsequente, eu não sei se essa é a melhor definição, mas posteriormente o profissional, o gestor, o grande coordenador de todos esses movimentos, de tudo que significa o sistema Sesc, o sistema Senac e a sua própria trajetória nessas lições que você trouxe hoje para a gente. Então, eu quero pedir agora para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão aí, sejam pessoas que sejam públicos-alvos dessas instituições, ou seja, de fato, aquilo que você gostaria de aproveitar esse momento de publicização, né, já que você trabalha atrás dos bastidores, né? É o momento que você fica mais exposto. O que você gostaria de deixar para quem está vendo a gente através dessas câmeras ou escutando a gente em alguma plataforma? Primeiro eu queria dizer que eu também senti esse clima que você falou, de muita amistosidade, de um espírito de paz aqui, porque a Dona Alvira já é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, que proporciona essa alegria de estar aqui nesse ambiente. Então, me senti muito à vontade aqui durante o programa. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou aqui com muito prazer e voltarei sempre que necessário, sempre que convidado for. A mensagem final que eu queria deixar é fazendo um gancho no que a Dona Alvira colocou sobre a minha personalidade, né? Daquele ser humano mais duro e com o rosto fechado. E assim, eu tive a minha formação profissional na área de sistemas, então eu sempre fui muito racional e processual. E durante uma etapa da vida eu achei que isso tudo resolvia os problemas organizacionais. À medida que eu fui adquirindo mais experiência e mais cargo de gestão, eu fui percebendo que o que move as organizações, o que move o mundo são as pessoas. Então eu queria deixar essa mensagem. Por mais que nós tenhamos aí um advento muito grande de tecnologias, inteligência artificial, nada como estarmos cercados pelas pessoas, porque elas é que fazem a diferença. Isso eu aprendi durante a minha trajetória profissional e pessoal, e fez toda a diferença para eu poder fazer a diferença na vida das pessoas. E pessoas são emocionais, né? E pessoas são emocionais. Então não esqueçam, a vida acontece com o Sesc. Então, antes de eu fazer aqui o grande fechamento, o grande final, eu quero pedir também para a Alvira o que gostaria de deixar para as pessoas que estão escutando a gente. Dizer quem está me ouvindo que
eu entendo o que ele está falando. E ele tem toda a razão. E eu ainda queria dizer isso a ele. Quando o menino se forma e é o acadêmico e é o didata lá da tecnologia, ele tem essa característica. Mas nada mais do que a idade, o cabelo que vai embranquecendo, nos dão a sabedoria e a inteligência de lidar com essa lida popular. Inúmeras vezes, e eu quero deixar aqui a vocês, para que vocês conheçam quem é o Vitor, um dia eu fui, agora no final do ano, de coração partido lá para dizer para ele a diferença que ele fez conosco ano passado aqui, porque essa comunidade é uma comunidade que está no centro, mas por inúmeras vezes as pessoas nos usam como plataforma para dizer vamos à feira, mas onde não está o bolso, não está o empenho, não está o coração, porque isso já é lá da Bíblia do passado, então a gente sabe muito bem disso. E eu quero dizer aos senhores, o Vitor fez a diferença como ele gerencia o sistema, mas eu disse a ele, Vitor, o sistema existe há anos e essa abertura que nós tivemos é de um homem renovado. Então, muito obrigado a ele, a família dele, por nos oportunizar esse acesso e a todos os colaboradores que a gente é resistente e resiliente. A gente bate 1, 2, 3 e não se importa de bater 10 vezes. Mas ele abriu a porta. Então, aqui nós estamos e a gente quer dizer um muito obrigado. E vou aproveitar agora, ao vivo e a cores, eu queria que a Laurinha trouxesse aqui, porque esse ano a gente sonha, e quem para de sonhar... Para no tempo. Para no tempo. E nós já desenvolvemos o produto de 2026, como nós pensamos que deve ser os eventos de abril a agosto, com todas as apresentações e assim, o formato. Estamos abertos para ouvir sugestões da comunidade também, porque eu quero dar um depoimento final aqui. No ano de 2025, nos comoveu muito a participação popular nos eventos da feira, porque a comunidade entendeu a nossa proposta e nós não tivemos um show aqui. Nós tivemos um banho de cultura da comunidade para nós. Não foi nós que trouxemos o brilho, foram eles que trouxeram o brilho para nós. Porque reunir dezenas, milhares de pessoas, crianças, idosos, jovens, todos num único espaço, de forma harmoniosa, é só o céu e pessoas muito queridas que podem proporcionar. Então a gente deixa aqui o abraço à comunidade, o abraço ao Vitor, e queremos que 2026 seja melhor que 2025. Hoje aqui no Tô na Feira, no nosso podcast, a gente teve um momento maravilhoso, onde a gente pôde, com o Vitor dos Santos de Melo Júnior, descobrir não só uma trajetória incrível, esse homem com um currículo imenso, e que já foi também homenageado como membro honorário da FAB e também amigo da Marinha. Então, de diversas formas, reconhecido por sua atividade, hoje trouxe não só lições de gestão empresarial, mas também de uma gestão humanizada, voltada para o crescimento das pessoas e melhoria da nossa sociedade. Então, agradecendo aqui o nosso convidado, nós ficamos por aqui e até o próximo Tô na Feira podcast da Feira Central.